Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, desta bonita igreja, a nossa querida Primeira Igreja Batista de Niterói. Nós não estamos presencialmente um perto do outro, em função ainda da pandemia, do coronavírus, mas ainda assim temos o privilégio de nos aproximar espiritualmente do texto bíblico e juntos aprender da palavra, entender o que Deus tem para cada um de nós. Então nós vamos refletir durante este tempo a respeito da lição número 10 e da lição número 11 de nossa escola bíblica dominical. Vamos começar com a lição 10 primeiro, e no domingo que vem eu vou ministrar a você a lição de número 11. Então nós vamos ficar aí 2 domingos trabalhando juntos, tá? Este com a lição de número 10 e no próximo com a lição de número 11. Então nesse momento, aqui agora, lerei com você o texto bíblico, pelo menos o início do texto bíblico, e nós vamos caminhar por ele com calma e tranquilidade. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o relacionamento com o texto bíblico não pode ser apressado, afobado, estressado. Nós temos que nos relacionar com o texto com calma e tranquilidade. Então lerei aqui o texto de Gênesis 32, o início deste texto, e depois nós refletimos juntos a respeito desta passagem que vai do 32 até o 36, que é a lição de número 10. Gênesis 32, 33, 34, 35 e 36. Feche então assim a lição número 10, intitulada A Bênção da Reconciliação. A palavra do Senhor assim diz: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Até aqui eu quero orar com você. Você me acompanhe nesta oração. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento de estudo da palavra e pedimos que o seu Espírito nos conduza durante todo o estudo, que ele nos alimente por meio da Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos lendo aqui Gênesis 32, e você estuda durante todo este trimestre o livro de Gênesis, e você trabalha com uma seção da Bíblia chamada pelos estudiosos de narrativa. É uma longa seção de histórias, de relatos, de narrativas. E aí quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos ter alguns cuidados. Cuidados esses que poderiam ser chamados de cuidados interpretativos, cautelas interpretativas. São formas e maneiras de nos aproximarmos deste texto que não são necessariamente semelhantes às formas e maneiras que usamos para lermos os Salmos, a profecia, os evangelhos, as epístolas do Novo Testamento, o Apocalipse de João. O que eu estou dizendo
não é mistério para você, você já sabe disso. A Bíblia é formada por vários tipos de texto. A Bíblia é formada por tipos diferentes, os estudiosos chamam de gêneros literários diferentes. E cada gênero literário, meu irmão, pede uma certa forma de interpretação, de leitura e interpretação. Não podemos ler uma narrativa como lemos uma epístola. Não podemos ler o Apocalipse como lemos um relato de Gênesis. São textos de tipo diferente. Quando você lê um texto como este, que cuidado você precisa ter? Eu quero lembrar alguns desses cuidados para você. Primeiro, é preciso lembrar que em narrativas nós não encontramos modelos para seguir e imitar. E não seguimos e não buscamos estes modelos porque este não é o propósito da narrativa. A narrativa não está aqui para dizer para você, imita Jacó, imita Esaú, imita Isaac. Não, o texto não está aqui para você fazer isso, porque se você fizer isso, você está usando o texto equivocadamente. Para começar, não há nem condições de você imitar. Como é que você poderia, por exemplo, usar as estratégias de encontrar esposa e casamento que Jacó usou? É só você lembrar que ele está nesta viagem acompanhado de 2 esposas e 2 concubinas. Isso não é possível, né? Não dá mais para você usar a estratégia poligâmica de Jacó para construir família. A poligamia está fora de questão. Está fora de questão porque é ilegal, está fora de questão porque é pecado. Deus deseja a monogamia para seus filhos e filhas. Deus deseja que os seus filhos tenham uma esposa só, que as esposas tenham um marido só. Então, a poligamia não é uma opção. Então, não dá para você usar o exemplo de Jacó, que tem 2 esposas e 2 concubinas e esse punhado de filhos, e dizer, Deus mandou fazer igual. Não, Deus não mandou você fazer igual. Não é assim que funciona. Então, nós não lemos os relatos em busca de modelos. Nem modelos de como agir, né? Vou agir como ele, não é assim que funciona. Nem modelos de relacionamento. Eu vou tratar a minha esposa como o Jacó tratou a dele. Não dá para fazer isso, meu irmão. Ele tem um jeito diferente de tratar. Lembra você que, de novo, ele é poligâmico, né? É mais de uma. E ainda assim, ele tem preferências. Ele trata uma acima das outras. Neste relato, que nós vamos dar sequência daqui a pouco, você vai perceber isso, ele manda a que ele menos gosta na frente, depois a segunda que ele menos gosta, depois a terceira que ele menos gosta e, por fim, a preferida dele, aquela que ele mais gosta. Essa vai por último. Na lógica dele, se o seu irmão tivesse que fazer mal, faria mal primeiro para aquela que ele menos gostava, depois para a segunda e depois para a terceira, e a última vai coladinha perto dele. Esse tipo de jeito de tratar, né, a pessoa que está próxima de nós, criando categorias, esta eu gosto mais, eu trato melhor, esta eu gosto menos, eu trato pior. Esse tipo de jeito de tratar não é apropriado. E nós encontramos outros princípios de relacionamento no texto bíblico. E aí eu já chego aonde eu preciso chegar, porque a questão que nós levantamos aqui é como usar esses textos, se afinal de contas eu não vou atrás desses textos buscando modelos. Não vou ser marido como Jacó, pai como Jacó, não vou ser esposa como uma dessas mulheres aqui, não vou ser filho como um destes filhos aqui. Não vou atrás de modelos, eu vou atrás de princípios. Princípio é o que nós buscamos. Eu vou então ler um texto como esse e vou levantar princípios de relacionamento, em especial com Deus. No topo de nossa organização interpretativa, de nossa estratégia de leitura, o que eu procuro, primeiro, é princípios de relacionamento com Deus. O texto está aqui narrado para mostrar isso para nós.
em primeira mão, na ponta, como eu me relaciono com Deus, como Deus se relaciona comigo, princípios de relacionamento com Deus. Princípios, lembro mais uma vez, não tem aqui uma espécie de manual de culto e adoração também, porque ele está usando estratégias litúrgicas bem diferentes das que nós usamos na atualidade. Então, é princípio de relacionamento com Deus. E, em segundo plano, princípio de relacionamento com o próximo, princípios de relacionamento com o outro mais distante, com o estrangeiro, princípios. Então, é princípio que nós buscamos, modelo não. Quando este destaque é levantado, ou seja, quando este alerta aparece diante de nós e nós levamos o alerta em conta, nós podemos ler um texto como esse sem tanta estranheza, porque se nós não nos lembrássemos disso, o texto provocaria muita estranheza em nós. Eu vou usar aqui 2 exemplos para ilustrar o que eu quero dizer. Quando nós lemos as histórias de Abraão, você se lembra delas, você estudou isso não faz muito tempo, você se lembra que quando ele foi para o Egito, ele mentiu dizendo que a sua esposa não era a sua esposa, porque ele estava com receio de os egípcios ficarem encantados com ela e fazerem mal a ele por causa dela. Então ele disse, ela não é minha mulher. E o faraó foi então e tomou a esposa dele como esposa dele, do faraó. Por quê? Porque o Abraão disse que não era a mulher dele, então o faraó achou que podia pegar e levar para casa. O texto mostra que Deus intervém para preservar a esposa de Abraão, preserva a história, devolve ela para Abraão. Abraão sai do Egito, mas, repito, esta não é uma boa estratégia para tratar o cônjuge. Dizer que ele não é cônjuge porque está com medo da própria segurança. Abraão não agiu apropriadamente em relação à sua esposa. A mesma coisa fez o filho dele, Isaque. Mesma coisa. Mesma cena, foi com a sua esposa para um lugar, ficou com medo e disse que ela não era sua esposa. O líder, o monarca, o rei daquela região pegou a esposa dele e levou para casa, porque pensou que ela não era a esposa dele. Deus conserta tudo, devolve ela para ele. Mas, de novo, a cena se dá mostrando para nós que eles não agem apropriadamente com os seus cônjuges. Não está aqui, então, nenhum modelo. Eu vou tratar a minha esposa assim, vou dizer que ela não é minha esposa porque eu estou com medo, eu corro risco e coisa semelhante. Nenhum de nós faria algo semelhante na atualidade. Nós protegemos nossos entes queridos, né? Nós cuidamos dos nossos entes queridos. Nós aprendemos que devemos zelar pelos nossos entes queridos. No Novo Testamento nós encontramos diversos textos dizendo que o marido deve tratar a sua esposa como a parte mais frágil, cuidando dela, zelando por ela, zelando dos seus filhos, etc. E estes personagens não agem assim. Então, o texto está ali não para dar modelo de relacionamento familiar. Como eu vou ser um bom marido, como Abraão? Não. Como eu vou ser um bom pai, como Isaque? Também não. Então, o texto está aqui para gerar para nós princípios. E princípios de relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e com o outro, mas princípio, não modelo de conduta. Levando isto em conta, que nós vamos ler o texto em busca de princípio, então, cenas como aquelas de Abraão, Isaque e essas que nós vamos encontrar aqui, que poderiam ser desconfortáveis no outro contexto, não são mais. Porque eu estou lendo uma história de um outro tempo, de um outro momento, uma outra cultura, uma outra época, um outro mundo, são outras cabeças, e, consequentemente, eu vou compreender estes elementos aqui. Eu não tenho aqui heróis. O Jacó é um herói. Não é um herói. Não é. Suas esposas são heroínas. Não são heróis. O grande herói da narrativa é Deus. Eles são o Jacó, seus filhos, suas esposas. Eles são frágeis, como qualquer um de nós. Homens e mulheres de carne e osso, como nós, que cometemos erros, que cometemos falhas. São eles. Deus resolveu usar estas pessoas. E, consequentemente, Ele tem graça, tem misericórdia, tem paciência, porque estas pessoas são vacilantes,
elas são medrosas, e Deus vai cuidando, vai protegendo, vai cercando, vai guardando, e assim pacientemente Ele conduz a história deste povo para que ele se torne o Israel que gera, que traz ao mundo Jesus Cristo. Ou seja, a história do Antigo Testamento, e essa história que eu leio aqui neste momento, é a história de como Deus constitui o povo que traz Jesus ao mundo. O povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. Jesus então veio deste povo. Deus está construindo este povo e Ele o faz devagar, paulatinamente. Então esta é a história do povo de Israel. Estes personagens aqui não são super-homens, não são grandes personagens imaculados, eles têm suas falhas. E assim nós lemos o texto buscando princípios e não modelos. Com estas palavras então de introdução, eu agora leio com você um pouco mais dessa história. Nós paramos no momento em que Jacó está com medo. Eu li até o versículo 7 do capítulo 32 e continuarei a ler com você. Diz assim o texto, ainda no 7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Veja que aquilo que eu disse para você, né? Ele colocou primeiro um grupo, porque se o irmão dele estivesse irritado ainda com ele e partisse para cima do primeiro grupo, morre o primeiro grupo, mas o segundo grupo, o terceiro grupo, o quarto grupo consegue escapar. Então ele decide desta forma que alguns são descartáveis, ou pelo menos aqueles que poderiam morrer primeiro. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então Jacó faz uma oração, e nesta oração nós já percebemos aqui alguns elementos que vale a pena destacar. Jacó reconhece que quando ele passou ali, fugindo do irmão, há 2 décadas atrás, ele estava sozinho. Eu lembro a você, ele foge do irmão. Por quê? Porque ele enganou o irmão. Ele enganou o irmão mais de uma vez. E o irmão, enganado, está irritado com ele. E no mundo antigo, as pessoas irritadas, elas podem derramar o sangue, né? Você encontra isso em vários relatos do Antigo Testamento, pessoas irritadas e descontam a irritação por meio da espada, da faca e outras coisas mais. Então é um mundo muito violento, um mundo antigo. É um mundo de muita força, muito confronto, muita guerra. E nesse caso, o irmão estava com medo da ira do outro. E nesse caso, na sua oração, ele reconhece que ele saiu há 20 anos atrás, há 2 décadas atrás, fugindo do seu irmão sozinho, mas agora ele volta com uma família grande. Estão lá então as suas 2 esposas, as 2 concubinas, aquele monte de filhos, né? Ainda falta um filho para chegar, vai nascer daqui a pouquinho, que é o Benjamim, que é o último desses meninos a nascer. E quando Benjamim nasce, a Raquel morre, no capítulo 35 mais à frente, e nesse momento, ele está lá com os seus filhos, ele já tem animais, já tem gado. Lembra você que isso até causou aí desconforto com o seu sogro, que achou que ele estava
tapeando de alguma maneira e queria os seus bens de volta. Então ele tem agora animais, ele tem ele tem empregados, ele tem um certo status, né? Ainda como nômade, ele não tem lugar para sentar, não tem terra para morar, mas ele tem certa propriedade. Ele carrega isso enquanto ele viaja. Ele reconhece isso diante de Deus. Ele reconhece também que isto é resultado da promessa de Deus. Deus prometera para ele que iria abençoá-lo e fazer dele uma nação. E o texto disse, uma descendência como a areia do mar. Promessa essa que foi feita a Abraão, foi repetida para Isaac e agora para Jacó. Repito, o que nós estamos lendo não é a história de uma família. Nós lemos a história de um povo, como Deus forma um povo a partir de Abraão. A partir de Abraão, ele forma um povo, ele forma de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, depois de Jacó o povo vai para o Egito, e lá no Egito ele cresce, e quando ele volta do Egito, ele já é incontável. Ou seja, aqui você ainda tem condição de contar, saindo do Egito, já não dá nem para contar, o povo cresceu, e cresceu por causa da promessa que Deus fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Jacó lembra da promessa aqui. Jacó lembra. Olha, Jacó está com medo do irmão. Jacó tem receio do que possa acontecer. Mas Jacó lembra, Senhor, o Senhor fez uma promessa. O Senhor prometeu que iria fazer de mim uma nação, da minha descendência como a areia do mar. Vai sair muito filho da minha descendência. Então, eu creio que não vai ser o fim agora. O meu irmão não vai nos dizimar, mas ele ainda está com medo. Isso, evidentemente, coloca diante de nós aí o lado humano de Jacó. Ele reconhece a promessa, ele lembra da promessa, mas o coração ainda dói de medo. Porque apesar disso tudo, nós ainda sentimos medo. Nós temos na Bíblia muitas promessas. Nós temos na Bíblia, meu irmão, promessas lindas, maravilhosas, cada uma mais bonita que a outra, cada uma mais poderosa que a outra, promessas de segurança, promessas de conforto, promessas de companhia, promessas de vida plena e abundante. Mas ainda assim, no dia a dia, durante circunstâncias adversas, sentimos medo, o coração dói, sentimos pavor e as pernas tremem, como as pernas de Jacó que agora estão tremendo. A oração dele então reflete isso. Ao mesmo tempo que ele lembra da promessa, confia nela, ele diz, Senhor, eu estou com medo. Eu recomendo que nós façamos algo semelhante diante de Deus. A tentativa de fingir diante do Senhor não é produtiva, porque Deus conhece o que vai no nosso coração. Quando estivermos com medo, devemos dizer que estamos com medo. Quando estivermos cansados, machucados, tristes, devemos dizer para Deus que estamos cansados, machucados e tristes. Então não adianta estar triste e chegar diante do Senhor com um sorriso, porque isso não adianta. Deus olha para a gente, vê o coração, sabe que o coração está triste, fingir diante do Senhor não adianta. Tem que dizer para Ele o que nós estamos passando. Então, se são dias difíceis, você deve dizer para Deus, você deve reconhecer para Deus. Nós temos orações bonitas na Bíblia, salmos maravilhosos na Bíblia, que são lamentos. E o que é um lamento? É um choro diante do Senhor. Então, há momentos de chorar diante de Deus, de se entristecer, porque nós somos humanos, e Deus sabe disso, e Deus reconhece isso, Deus aceita isso. A nossa humanidade não é um problema no nosso relacionamento com Deus. O texto continua, e agora ele vai iniciar aquelas estratégias que eu falei com você, né? Ele parou ali, versículo 13, então ele separou presentes para o irmão.
200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e entregou aos seus servos cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e o outro rebanho, ou seja, entre uma parte do rebanho e outra parte do rebanho, entre alguns animais e outros animais, né? Fazendo uma grande caravana, como se fosse um desfile. Vai na frente um grupo, passa um tempinho um outro grupo, passa um tempinho um outro grupo. E ordenou ao primeiro servo, dizendo: e quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais, você vai dizer: são do Jacó, seu servo, presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. E a mesma coisa deveriam fazer os outros grupos, dizer que aqueles animais eram presentes de Jacó para Esaú. Jacó tenta ganhar a simpatia do irmão com presentes. Não é uma boa estratégia, nós sabemos disso. A vida nos ensina que tentar ganhar o outro com presente não é uma boa estratégia, porque amizades baseadas nesse tipo de barganha não são amizades seguras, estáveis. Relacionamentos familiares construídos na base da barganha não são estáveis. Não dá para ganhar o filho com presentes, não dá para ganhar o cônjuge com presente. Você agrada um dia, agrada 2 dias, mas isso não é estável. Os presentes não servem para manter relacionamentos, não é uma coisa boa. Nós sabemos disso. Isso aqui não é algo para a gente sair por aí imitando, mas isso revela para nós que ele ainda é um homem de artimanha. Ele é um homem de estratégia. Ele quer ganhar por planejamento. Vou fazer esse plano aqui, vou seguir esse plano na risca, e por meio deste plano seguido à risca, eu espero alcançar sucesso. Jacó ainda é assim. Aí vem o versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. E Jacó ficou sozinho de um lado, e um homem lutava com ele até o romper do dia. E vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Esaú. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Este encontro é talvez o principal relato desta aula, dos capítulos 32 a 36, que é o encontro de Jacó com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Eu interpreto este encontro como um encontro pedagógico de Jacó com o anjo. E por que eu estou interpretando o texto desta forma? Eu interpreto o texto desta forma porque nós temos que ler o texto bíblico de uma maneira coerente. E nós encontramos diversos textos que dizem que o homem não pode ver a face de Deus. Deus falou isso inclusive para Moisés: você não pode me ver a face e sobreviver. Nós encontramos isso na Bíblia como um todo. Então, se a Bíblia diz que não dá para ver a face de Deus e sobreviver, não dá para ler esse texto e entender que o próprio Deus desce e vai brigar com Jacó.
não faz sentido à luz da revelação de Deus. A revelação de Deus dá conta de que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, santo demais, e não é possível sair brigando com Ele no tapa, como acontece aqui. Não é possível. Então nós temos diante de nós um relato que os estudiosos costumam chamar então de manifestação da presença de Deus por meio de um anjo. Isso nos ajuda a entender que a pessoa de Deus promove este encontro, e este encontro produz consequências profundas no coração de Jacó. Não precisamos entender que é, então, a própria pessoa de Deus, ou Deus Pai, ou Deus Filho, como alguns costumam falar em alguns comentários, que está lá lutando com Jacó. Justamente pelo que eu acabei de dizer para você. Deus é grande demais para alguém conseguir lutar com Ele. Não há anjo como Ele. Não há ser nenhum como Ele. Não há ninguém como Ele. O Moisés não podia nem ver a face dele. Jacó não podia, então, lutar com ele. É um anjo do Senhor. É um anjo. E ainda assim, é preciso lembrar que este encontro é um encontro, como eu falei com o irmão, que está me ouvindo aqui, é um encontro pedagógico. Porque os anjos são mais fortes que os humanos. Os anjos são mais fortes. Então nós temos diante de nós uma figura angelical, num encontro com Jacó, e este encontro se dá de forma pedagógica para ensinar Jacó algumas lições. Alguns textos destacam o fato de que Jacó sai desse encontro machucado, ele sai com a coxa machucada, ele sai dali mais dependente de Deus do que ele chegou. De qualquer maneira, o que é possível olhar para esse texto e entender é que ele, pedagogicamente, ensinou para Jacó que Jacó devia confiar em Deus, ser dependente de Deus, porque sem Deus não adiantava estratégia, plano, projeto para lá e para cá, essas coisas pirotécnicas que o Jacó aqui planejou fazer, mandar aqueles presentes de grupo em grupo, pedaço a pedaço. Depois ele vai mandar as suas concubinas uma a uma, depois a esposa menos preferida, ficando apenas com a última delas, a preferida, com ele, perto dele. Não adiantava esta gambiarra toda que Jacó está fazendo. O que era preciso era confiar em Deus. É isto que Jacó precisa aprender deste encontro. Ele tem que confiar em Deus, e confiança em Deus é o suficiente. Confiança em Deus é o necessário, e os nossos planos, estratégias, essas coisas todas que nós bolamos para tocar a vida e vencer, elas são desta forma, a parte menor, no final das contas. Há um provérbio que nos ensina isso, né? Nós podemos fazer planos com a nossa língua, mas a resposta no final é do Senhor. Os planos do homem, eles estão aí, nós podemos fazê-los, podemos construir, mas devemos lembrar que no final das contas, a vitória será sempre do Senhor. É Deus que vence as nossas lutas, é Deus que vence nossos confrontos por meio de nós, junto conosco. E Jacó aprende isso neste encontro aqui com o anjo. Jacó entende isso aqui. O anjo, então, passa aquela noite com ele, é um encontro, é um confronto espiritual. Jacó quer ser abençoado, e ele termina abençoado por Deus. Eu sei que alguns colegas e alguns irmãos ainda pensam e costumam entender que é realmente a pessoa de Deus que está lá lutando com o Jacó, mas a pessoa de Deus revelada no Antigo Testamento e no Novo Testamento não vai ficar brigando com alguém a ponto de dizer, deixa eu ir, quero ir embora. Você pode imaginar Deus pedindo a Jacó para ir embora e Jacó segurando Deus pelo braço, não vai, não vai, não vai. Não dá para imaginar um negócio desse, né? Não dá para imaginar Deus assim,
precisando dizer para Jacó, me solta, porque eu quero voltar para o céu. Esse negócio não funciona. Deus não é isso. Esse tipo de figura é diferente, é uma figura angelical, é o anjo do Senhor, que se manifesta ali para Jacó e ensina para Jacó estas coisas todas. E Jacó sai dali, então, agora, diferente. Tão diferente que o nome dele muda. O nome dele passa a ser agora Israel. Veja que de Jacó para Israel há uma mudança considerável, tá? A mudança é considerável. Enquanto Jacó tem o significado de aquele que engana, aquele que faz suas trapaças, Israel é aquele que luta com Deus. Lembra você, esta luta com Deus aqui não é física, porque ninguém pode confrontar Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há. Então é uma luta espiritual. E luta espiritual, você sabe como é. É oração, é conversa, é adoração, é celebração. É assim que nós travamos nossos encontros com Deus. Você quer chamar de luta? Pode chamar de luta. Pode. Desde que você entenda que você não está brigando com Deus com a possibilidade de derrotar Deus. Deus não pode ser derrotado, meu irmão. Deus não pode ser derrotado por ninguém. Ninguém. Ele faz o que quer, quando quer, como quer. Ele é Deus. É simplesmente isso. Há um hino que nós cantamos aí em nossas igrejas, e é um hino muito bonito, que diz, Ele é Deus, né? As coisas podem não sair como nós queremos, mas Ele continua sendo Deus. A enfermidade pode vir, mas Ele continua sendo Deus. O desemprego pode chegar, mas Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Então, quando eu uso essa expressão, lutei com Deus, é preciso entender que isso aí é relacionamento de oração. É encontro, é oração, é relacionamento com Deus. Estas lutas, entre aspas, né? Estas lutas podem levar dias, meses e anos, e você falando com Deus, você pedindo a Deus, e você intercedendo, e no final, o que vai ser? Você acha que vai ser como você quer? Olha só que interessante aí. Você acha que vai ser, bom, eu lutei, eu me esforcei muito em vou conseguir o que eu quero, porque Deus tem que fazer o que eu quero. Não, Deus não tem que fazer o que você quer. Deus não tem que fazer o que você quer. Tem gente que acha essas coisas, mas isso está errado. Eu lembro que, numa oportunidade, eu ouvia um culto pelo rádio, de uma outra igreja, de uma outra denominação, e aquele pregador tentava convencer as pessoas de que todo mundo que tivesse fé naquela noite seria curado da enfermidade que tivesse, depois que ele fizesse a oração. Ia curar todo mundo, se tivesse fé, depois que ele fizesse a oração. E aí ele disse, vamos lá, vamos juntos aqui agora. Você com fé e eu vou orar a Deus. E eu vou agora exigir de Deus que Ele cure você. E o homem começou a fazer a oração nesses termos. Eu exijo, eu declaro, e colocando Deus na parede. É curioso que ele colocava Deus na parede com alguns versículos bíblicos, né? O Senhor falou isso, então tem que fazer agora. Meu irmão, que negócio esquisito é esse? Pensa comigo aqui agora. Reflita comigo. Como é que eu posso dizer que Deus tem que fazer alguma coisa porque eu quero que seja assim? Tem que ser, Deus cura. É obrigar Deus a fazer alguma coisa? Eu não posso obrigar Deus a fazer nada. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Jacó não pode obrigar Deus a fazer alguma coisa. Nem eu nem você podemos obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus é o que é, meu irmão. Ele disse para Moisés isso lá, eu sou o que sou. Eu existo independente de vocês. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Deus, pela graça e misericórdia, está aqui conosco, nos ouvindo, e eu achando que, como uma criança mimada, é pelo muito gritar que Deus vai, de repente, fazer aquele negócio que eu quero. Então eu grito, e quanto mais alto eu gritar, Deus tem que fazer, porque Deus vai ficar incomodado com a minha gritaria. Deus não age assim. Não. Então, nós vamos fazer nossas lutas com Deus, e luta aqui é entre aspas, você me compreende, né? É relacionamento com Deus em oração, é oração, isso vai uma noite, e vai uma vigília, e vai um mês, e você vai lutando, você vai lá
na sua relação com Deus, pedindo, clamando, intercedendo, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, e no final, Ele pode fazer, se Ele entender que isto é o melhor para você. E o melhor para você pode ser diferente do que você deseja. Mas eu louvo a Deus por isso, porque Ele faz aquilo que é melhor para mim, independente do que eu peça a Ele. Porque eu não sei pedir direito, e você também não sabe. E nós podemos pedir errado. E Deus olha para nós e nossos pedidos e diz, meu filho, você está pedindo essa coisa com muita intensidade, você está se esforçando muito nesta oração, você está fazendo esse jejum, essa vigília de todo tamanho, e são muitas pessoas pedindo esta coisa, mas isso não é bom, e eu não vou atender, porque Ele nos ama, e Ele faz para nós, sobre nós, conosco, aquilo que é o melhor para nós, mesmo que eu não entenda o que é melhor. Eu não entendo os propósitos de Deus na minha vida, mas eu sei que o que Ele deseja para mim é o melhor, mesmo que eu não entenda. Então está lá o Jacó lutando com Deus, lutando espiritualmente, né? Lembro disso. E no final sai diferente. Ele agora é um homem que entende que enganar não é mais solução para coisa alguma. Ele ainda faz lá aquele negócio que ele queria, mandando a família dele na direção do seu irmão a conta-gotas. Capítulo 33. E quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos lá na frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Esta cena é a que mais me chama atenção. Já falei para você algumas vezes, né? Como ele tenta preservar a pessoa amada em detrimento das outras, né? Ele tem essa esposa aqui que é a preferida, Raquel, e as outras ele coloca na frente, porque se o irmão quisesse de repente fazer o mal aos outros, fazia primeiro. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes até aproximar de seu irmão. E então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou e pôs os braços em volta do pescoço dele, o beijou e choraram. E daí levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes que estão com você? E já correspondeu, os filhos com que Deus já graciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. E Esaú perguntou, qual é o propósito com estes grupos que encontrei? O irmão pergunta, o Jacó, por que você fez isso, meu irmão? O que você queria com isso? Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu Senhor. Ele confessa, né? Eu quero comprar o teu favor, né? Quero ganhar a tua amizade, a tua graça. Esses presentes são para deixar você feliz e você me perdoar. Eu quero comprar o seu perdão. Aí Esaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde os que você tem. Nossa, que resposta de Esaú. Eu tenho bens, meu irmão, não precisa disso não. Deus fez uma obra. Jacó percebe que a reconciliação é de Deus. E será assim, meu irmão. Deus, apesar dos defeitos destes homens e mulheres, está construindo um povo e usando cada um deles, apesar destas dificuldades que eles têm. Apesar de tudo isso, Deus constrói o seu povo por meio deles. Jacó ainda insiste, não recuse. Se alcancei favor na tua presença, peço que aceite o meu presente. Resultado disso tudo, meu irmão, é que finalmente a reconciliação se deu entre Jacó e seu irmão Esaú. E aí neste momento, eu chamo a sua atenção para o texto da lição da sua revista. O autor ele foi muito feliz no momento em que ele comenta este encontro, não é? Quando ele fala assim, logo na primeira página da lição, o autor comenta, Jacó se sentia ameaçado por 2 inimigos, o seu irmão injustiçado e sua própria consciência acusadora.
Jacó tinha a consciência culpada. Por quê? Porque ele enganou o irmão, ele mentiu, ele roubou do irmão, e agora isso faz mal para ele, isso corrói Jacó por dentro. Jacó quer desesperadamente o perdão do irmão, a culpa o consome. E ele também está com medo da ira do irmão. O irmão estava irado há 2 décadas e poderia continuar irado agora. Mas ele logo percebe que Deus já tinha feito tudo. Não precisava daqueles presentes, daqueles animais, daquela estratégia de mandar as mulheres a conta-gotas. Não precisava de nada daquilo, porque Deus já havia promovido perdão no coração do Esaú. Importava a Deus a reconciliação familiar. E é isso que nós vemos aqui. Deus promoveu este encontro. E por meio dele, os irmãos fizeram as pazes. O texto continua, e eu ainda quero destacar para você algumas outras coisas aqui, que acho que vale a pena ainda destacar, não é? Nós temos aqui, depois que o Esaú se encontra com o Jacó e a reconciliação dos dois acontece, nós temos, então, já lá em Canaã, a situação de Jacó indo para lá e para cá, sem terra. Ele é nômade, ele vai com seus animais para um lado, vai com seus animais para o outro, com sua família, ele mora em tendas, e é assim que funciona neste tempo. Só que chegou um momento em que acontece um desencontro entre a família de Jacó e alguns povos da região por causa de Diná, uma das filhas, e a filha de Lia, né? E aí, por causa dela, os irmãos dela, os outros filhos de Jacó, alguns dos filhos de Jacó, fizeram uma arruaça na região, mataram muitas pessoas à espada. 34, versículo 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, depois da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram na cidade e mataram todos os homens. Veja quanta violência. O Jacó estava com medo do Esaú, né? E agora o Simão e Levi matam um monte de gente na cidade. É muito sangue derramado. Nós percebemos então que essa história está aqui para mostrar para a gente que este povo tem muita coisa ainda para aprender, e estes relatos nos inspiram a buscarmos sempre nos arrepender de nossos erros, mas lembrarmos sempre que nós somos falhos e pecadores. Está tudo bem, está tudo tranquilo, acabamos de chegar, conseguimos um monte de coisa bacana, piscamos, já estamos lá no brejo, fazendo coisa que não presta. E isso nós vemos aqui, ó. Nós vemos aqui como o ser humano é falho, como o ser humano é fraco, como o ser humano é imperfeito. Nós precisamos muito da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, porque nós somos pecadores, meu irmão. Nós somos pecadores. E nesse sentido aqui, o texto nos leva a termos uma visão mais clara do que é o ser humano pecador, mesmo após a sua conversão. Ele continua pecador, ele falha, e é deste jeito, tropeçando, se levantando, tropeçando e se levantando, que nós vamos caminhar pela terra, porque nós não viramos anjos depois da conversão. Nós ainda continuamos falhos, e precisamos nos entender desta forma, e nos ver desta forma, para evitar arrogâncias, para evitar violências, para evitar truculências, para evitar expectativas equivocadas dentro da igreja de Deus. Agora o capítulo 35, Jacó faz um altar em Betel, e finalmente no capítulo 35 nasce Benjamim, o último dos filhos. 35, versículo 16. Partiram de Betel e ainda havendo pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. E em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Então, ela deu à luz ao menino e morreu. Foi o último filho. E Jacó ficou muito triste, porque ela era a esposa que ele amava de verdade. As outras, né, não eram tanto, mas essa sim era a mulher amada.
Nós temos aqui no final do capítulo 35 a morte de Isaac. Finalmente morre aí o Isaac. E no 36 nós vemos a narrativa dos descendentes de Esaú. Termina assim a lição 10, falando sobre a necessidade de nós termos uma perspectiva correta a respeito de nós mesmos, quem nós somos. O texto nos fala bastante sobre dependência de Deus e como nós precisamos, em dependência dEle, caminhar aqui no mundo. O texto nos mostra que, apesar de nossas estratégias, no final das contas, é Deus que nos conduz a história, é Deus que está acompanhando-nos, movendo o mundo na direção do que Ele deseja. Estes elementos todos aparecem aqui na história de Jacó. O texto nos mostra que a relação com o irmão, ela pode ser quebrada, mas também pode ser reatada. Depende tudo de disposição para perdoar o outro. Nós precisamos disso, disposição para perdoar o outro. E essa disposição aqui no coração de Esaú foi provocada por Deus. Não foi os animais de Jacó que provocaram o perdão. Foi Deus que provocou no coração de Esaú o desejo de perdoar o irmão. E nós podemos pedir a mesma coisa nesse momento. Se há, de repente, mágoa no seu coração em relação a alguém, um irmão da igreja, uma pessoa do seu círculo familiar, você pode pedir a graça de Deus para que Ele trabalhe no seu coração e despeje o desejo pelo perdão, o desejo pelo restabelecimento desta relação quebrada, o desejo de reatar o relacionamento com o outro. E este desejo pode ser provocado por Deus no seu coração. Você pede isso em oração, Deus vai trabalhar para que você perdoe, para que você encontre o perdão, para que assim, perdoados, nós caminhemos neste mundo. Nós terminamos esse encontro então aqui agora, a lição de número 10. Vou me encontrar com você ainda na próxima semana, com a lição de número 11. Mas eu vou fechar esta palavra com uma oração. Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor nos dê tranquilidade, graça e misericórdia para entendermos quem nós somos, o que nós somos, como nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos entender, meu Deus, que nós somos fracos e imperfeitos, e o Senhor nos ouve mesmo assim. O Senhor quer nos levantar mesmo assim. Então venha ao nosso encontro, Pai. Nos cure do erro, do pecado, nos liberte, nos ilumine. Nós pedimos estas coisas todas em nome de Jesus. Amém.